ID 327204, INSS 2025, Noções de Informática, aula de abertura. INSS 2025, Noções de Informática, aula de abertura. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aprova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor especialista em informática para concursos, e hoje nós vamos abordar aí, nessa aula de abertura, sobre as noções de informática para o INSS 2025, as tendências a serem cobradas em prova. Vamos falar de um pré-edital, onde você tem ali os itens importantes que você deve focar aí nos seus estudos. Vamos lá? Acompanha comigo aqui na tela. Muito bem, gente. Então, INSS, Noções de Informática, aula de abertura. Então, o concurso do INSS 2025, nessa análise que nós vamos fazer, nós vamos ver aí o último edital do INSS e quais são as projeções para esse novo concurso que está aí para sair. Vamos lá? Então, primeira coisa que eu trago para você é o contexto atual do concurso da INSS 2025. Então, o INSS, ele trouxe ali para a gente características relacionadas ao concurso nacional unificado, né? Então, nós temos ali 300 vagas imediatas para o analista do Seguro Social, mas nós temos ali grande expectativa para o edital futuro, que é esse que nós queremos, que promete disponibilizar 7.000 vagas para o técnico de seguro social. Então, trata-se de um cargo de nível médio que representa uma grande oportunidade aí para milhares de brasileiros, né? Então, de acordo com a prova do CNU, a gente tem aí o cronograma oficial aí, né? 5 de outubro, 7 de dezembro. Esse é do CNU. Já para a gente, o último concurso de técnico ocorreu em 2022. Então, nós temos aí uma demanda necessária aí para técnicos e, claro, com o foco exclusivo na banca Sebrasp. Olha aí, ó. Sebrasp traz ali para a gente a característica de ser a banca escolhida para representar aí o INSS. Já foi escolhido, professor? Não, calma. Em 2022 foi a banca escolhida. Existe grande tendência que se mantenha aí para o próximo concurso. Então vamos ver como que foi cobrado. No último concurso do INSS para técnico em 2022, a banca Sebrasp traz como estrutura da prova um total de 120 questões objetivas. Todas elas naquele formato que o Sebrasp traz, onde você tem assertivas para você julgar como certo ou errado. Lembrando que você que nunca prestou o concurso Sebrasp, saiba que não é recomendável chutar. Por quê? Porque justamente a questão que você chutar errada, ela vai trazer a característica de anular uma certa. Ou seja, muitas vezes você pode sair devendo da prova. Não faça isso. Então, o que você precisa ter é um conhecimento sólido, justamente para evitar chutes. É o que a grande maioria julga como uma prova difícil. Isso não quer dizer que seja difícil, uma vez que você esteja, ali no caso, se preparando para ela. Conteúdos abordados aí no Técnico 2022 dentro de informática, né? Então, Noções de Informática trouxe para a gente sistema operacional Windows, pacote Microsoft Office completo, trouxe navegação e ferramentas da internet e segurança da informação. Esses foram os itens presentes nesta prova em 2022. Qual foi o perfil que o Sebrasp adotou nesses assuntos aí, nas questões? As questões, elas focaram no quê? No uso prático
de softwares aplicativos do dia a dia do servidor público. Nós temos ali, ó, pacote Microsoft Office. Então, conceitos fundamentais de hardware, software e redes também foram explorados, mas de maneira contextualizada, só para trazer ali um requinte em relação ao assunto que foi cobrado no edital, eles colocaram de uma maneira contextualizada. Então, servidor Fábio utilizando o computador XYZ. Então, eles vão colocar ali elementos relacionados a isso para explorar uma questão baseada em um software aplicativo do dia a dia. Ok? Principais tópicos de informática exigidos. Sistemas operacionais, claro, podemos aqui no caso eleger o Windows. Que o Windows atual. Qual? Windows 10 e 11, tá? Professor, Windows 10 é atual? O Windows 10 é atual pela quantidade de pessoas que utilizam o Windows 10. Então, até o dia 14 de outubro, por exemplo, ele deixou de ser, ali no caso, atualizado com o quê? Com as atualizações de segurança que a Microsoft fornece. Então, quem tem o Windows 10 já não tem mais as atualizações de segurança. Então, neste caso, o Windows 11 é o Windows atual que oferece ali as atualizações de segurança por enquanto. Não é? Então, no caso, na prova, podemos ter questões relacionadas ao Windows 10? Claro. Qual é o Windows que você tem? É o Windows 10, não é isso? Se você tem o Windows 10, você está com o Windows atual. Você tem o Windows 11? Se você tem o Windows 11, você já tem aí o Windows mais atualizado. Mas isso não significa que você que tem o Windows 10 está ultrapassado. Até porque existe o quê? Existe uma necessidade de atualização de hardware para que se tenha o Windows 11. Então, muitos computadores não conseguiram migrar para o Windows 11 por conta do quê? Da exigência técnica que precisa ter para que o Windows 11 seja instalado. E quais são os elementos do sistema operacional Windows que você precisa, ali no caso, saber? Porque eles continuam sendo exigidos. Mesmo que eles tenham sido mencionados no edital de 2022, a tendência é que eles continuem ali aparecendo. Então vamos ver. Olha só, vou limpar aqui e aí a gente vai ver. Dentro do Windows, gerenciamento de arquivos e pastas. O que é o gerenciamento de arquivos e pastas? É saber fazer a manipulação de arquivos e pastas dentro do sistema operacional Windows. É usar o explorador de arquivos, saber copiar, saber mover, saber renomear, saber deletar. Então, essas ações que a gente faz no dia a dia são exemplos de questões que nós podemos ter no Sebrasp. O Sebrasp pode trazer afirmações onde foi manipulado uma pasta ou um arquivo dentro do explorador de arquivos. Isso é uma característica que a gente tem em prova Sebrasp. Configurações do sistema. Configurações do sistema que a gente pode personalizar a área de trabalho, por exemplo. Isso é uma característica. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, recursos de personalização. Isso entra exatamente nas configurações, mencionando, inclusive, o painel de controle do Windows. Esses são assuntos que você precisa saber. Conhecimento de atalho é importante? O Sebrasp adora uma afirmação de atalho de teclado. Dica: coloque em prática os atalhos para que você tenha referências visuais, que você tenha ali, no caso, a imagem do que acontece quando você pressiona aquela tecla de atalho. Não tente memorizar. Se você tentar memorizar, você vai esquecer. Coloque em prática. Faça isso, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no entendimento da tecla de atalho, e você não está decorando, você está aprendendo. Mencionar a barra de tarefas também é uma característica que a gente tem aí em questões de Windows. Você tem que saber o que é a barra de tarefas, é onde tem o iniciar,
onde tem o relógio do Windows, aquela área do relógio chamada área de notificação. Então, isso pode aparecer numa questão aí do Sebrasp. Fechou? Explorador de arquivos eu já mencionei ali na manipulação, né, no gerenciamento de arquivos e pastas. E aí a gente já migra aqui para o pacote Microsoft Office. Qual? O 365, que é o atual. Onde ele traz o que a gente chama de ferramenta colaborativa. Então, quais são os itens presentes no pacote Office 365? Word, Excel e PowerPoint. No Word, o que eu preciso saber? Formatação de textos, estilos, tabelas, cabeçalhos e rodapés. Esses são os itens que você precisa saber. Quando ele cita a formatação de textos, ele não fala exclusivamente só de mudar ali, por exemplo, o que é estilo, o que é efeito. Não. Em formatação de textos, ele abre também para quê? Para parágrafos. Os alinhamentos do parágrafo, alinhamento esquerdo, direito, centralizado, justificado. Então, isso é muito comum em questões de Word. Excel. Gente, não tem como fugir de fórmulas e funções. Estudar Excel exige que você tenha ali, no caso, a ciência de que fórmulas e funções são fundamentais e necessários para uma prova. Então eu preciso saber como que o Excel calcula, conhecer as principais funções, fazer exercícios práticos. Você precisa fazer na mão as questões. Não é jogar no computador as funções e as fórmulas e ver o resultado. Você precisa entender como que aquele resultado o Excel conseguiu trazer. Então você tem que entender quais foram os passos que ele seguiu para chegar naquele resultado. Importante saber os tipos de gráficos. Quais são os gráficos que podem ser utilizados no Excel? Só que tem um detalhe. Gráficos não são utilizados apenas no Excel. São utilizados no Word e também no PowerPoint, que são os mesmos, porque pertencem ao mesmo pacote de escritório. Então, eu não tenho gráficos exclusivos do Excel, gráficos do Word ou gráficos exclusivos do PowerPoint. Eu tenho gráficos que podem ser adotados em qualquer programa do pacote. Ok? Quando eu falo de formatação de células e planilhas, é saber, por exemplo, que as células elas podem ser formatadas através de diversas maneiras. Eu posso colocar um estilo na célula, eu posso transformar o grupo de células ali em uma célula só, que é mesclar células. Eu posso transformar a minha planilha em uma tabela. Então, isso são características de formatação. PowerPoint, ele traz ali para a gente o quê? Criação e formatação de apresentações. Eu preciso saber como criar e formatar uma apresentação no PowerPoint. Também preciso saber quais são as características que uma apresentação traz, o elemento principal, que é o slide, e quais são os elementos que podem ser inseridos, é o que eu coloquei aqui, ó, inserção de elementos multimídia. Posso deixar de falar de teclas de atalho aqui? Não. Teclas de atalho no PowerPoint, no Word e menos frequente no Excel. Mas isso não quer dizer que não tenha, tá bom? Depois a gente vem para a internet e comunicação. Em internet e comunicação, a gente vai encontrar os navegadores. O Chrome, o Edge e o Firefox. Sebrasp gosta de Firefox.
Então, Firefox é um elemento que você tem que, ali no caso, passar a utilizar. Senhora, eu não uso o Firefox. Baixe e comece a usar agora. A partir de agora, você usa Firefox. Para que você tenha o quê? A referência visual. Faça as coisas que você costuma fazer no Chrome, que é o seu navegador favorito, comece a fazer no Firefox. Isso vai trazer para você o quê? Gerenciamento de favoritos, ver como o histórico é armazenado, ver as características que você tem ali para poder trabalhar com o histórico, as limpezas que você costuma fazer no Google, tenta fazer no Google Chrome, tá? Tenta fazer também no Firefox. Isso é característica muito comum. Também ele traz aqui em relação à comunicação, uso eficiente do e-mail corporativo, os anexos, assinatura digital, ferramentas que são utilizadas dentro da empresa para se comunicar. Segurança digital também é um assunto pertinente. Os conceitos de proteção, o uso correto do antivírus, por que é necessária a criação de uma senha forte, o que é uma senha forte, identificação de golpes digitais, como o phishing e o ransomware. Esses são obrigatórios de se saber. Agora, a gente precisa saber o que pode acontecer no futuro. Então, olha aí, o que pode mudar no concurso do INSS 2025 para técnico? Então, eu coloquei ele para você. Ó. Tendências e atualizações esperadas. Então, o que acontece? Em 2022, meus queridos alunos, surgiu a inteligência artificial. Precisamente no dia 30 de novembro de 2022, a inteligência artificial chegou aqui. Então, muitas coisas mudaram de lá para cá. Então, o cenário tecnológico evoluiu significativamente desde 2022. E o novo edital deve o quê? Refletir essas mudanças na forma como o serviço público hoje opera. Então, por exemplo, dispositivos móveis. Eu posso ter questões que envolvam dispositivos móveis? Sim, até porque hoje nós temos ali toda a plataforma gov.br sendo operada tanto no computador quanto no celular. Não é? Então, possível inclusão de noções sobre sistemas operacionais móveis, como Android e iOS, e aplicativos governamentais considerando meu INSS e outras plataformas digitais. Vai ser difícil. Não, calma, você não usa o aplicativo? Eu não uso. Então, use, conheça, baixe o aplicativo no seu celular, veja o que ele traz de informação no aplicativo Meu INSS. Então, você pode ter questões relacionadas a isso, sim. É possível. Segurança ampliada. Maior ênfase em segurança da informação é uma, vamos dizer assim, digo questão, mas assunto esperado, né? Data, né, que a gente tem ali, por exemplo, a crescente digitalização dos serviços públicos, a transformação digital também é um assunto pertinente, que é fazer com que todos os dados que até então eram só trabalhados de maneira física, agora são trabalhados de maneira digital. Então, a crescente digitalização dos serviços públicos e, consequentemente, o aumento de quem? Os ataques cibernéticos. Comunicação digital, inclusão de temas sobre o uso responsável de redes sociais no contexto do serviço público, ferramentas de comunicação institucional moderna. Formato mantido, coloquei aqui. Provavelmente permanecerá o formato objetivo característicos da Sebrasp, porém com questões mais atualizadas, contextualizadas à realidade digital contemporânea. Então, transformação digital, inteligência artificial, o uso do aplicativo, a plataforma gov.br são elementos que tendem a cair. Não quer dizer que vá cair. É uma
tendência, ok? Mas eu aposto muito na transformação digital e na inteligência artificial, ok? Coloquei aqui também para você uma comparação do último edital com as expectativas. Por exemplo, no edital de 2022, Sebrasp cobrou o Windows 7 e 10. Existe possibilidade disso? De se repetir? Não. O Windows 7 não será cobrado em um possível edital agora. Mas o Windows 10 sim. O 11 também. E, possivelmente, noções de Android e iOS. Possivelmente. Não quer dizer que vai cair. Ele pode mencionar. Ele não quer que você seja o quê? Um especialista no assunto. Lembre-se, é técnico seguro social. Não é um técnico em tecnologia da informação. Então, noções quer dizer, é o seu uso. Você usa o seu celular. Então, se acontecer, não acredito muito que tenha questões relacionadas ao sistema operacional em si, mas mencioná-lo, como por exemplo, o aplicativo Meu INSS, que pode ser utilizado tanto na plataforma Android e iOS. Se você não sabe o que é isso, fica difícil de entender. Agora, se você já sabe, tranquilo. Pacote Office. Pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, no último edital de 2027. Olha, eu estou indo para o futuro, 2022, com funções essenciais. Quais as expectativas agora? Mesma base, mais funções avançadas em colaboração online. De 2022 para 2025, a gente teve mudanças significativas. Ferramentas colaborativas passaram a ser utilizadas. A palavra coautor passou a utilizar bastante em prova. Isso pode aparecer também. Segurança da informação. Na prova de 2022 foi cobrado o quê? Conceitos básicos. Então, antivírus, senhas, phishing. Então, o que nós temos? Ampliação para ameaças atuais. Ransomware, que é o queridinho do Sebrasp, sempre aparece nas suas provas. Saiba que ele é aquele malware que sequestra os dados. Então, ele criptografa os dados, exigindo o quê? Resgate para liberação. Sabendo disso, acabaram-se os problemas de afirmações que o Sebrasp pode trazer. A autenticação multifator, que também é algo constante que nós utilizamos, e, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados. Elemento fundamental. Internet Redes. Em 2022, ele trouxe navegação básica e gerenciamento de e-mail. Agora, tendência: inclusão das redes sociais, a computação em nuvem e a comunicação digital institucional. Então, isso é uma tendência. Novos tópicos em 2022 não teve. Não teve. O que nós temos? Possível. Eu disse possível. Não quer dizer que vá cair. Aplicativos.gov.br, assinatura digital, proteção de dados pessoais. Tudo isso lembrando da inteligência artificial. Então, eu coloquei aqui para você que esta análise comparativa, ela demonstra o quê? A evolução esperada em cada um dos conteúdos, refletindo o quê? A transformação digital que acontece no serviço público, como eu mencionei, e a tendência que a gente tem desses assuntos virem a ser cobrados na prova. Como que você vai fazer para estudar? Dicas para o estudo de informática para o INSS 2025. Primeiro, domine o Windows atual. O que é dominar? Calma, não é você virar um especialista. É você praticar o uso do Windows. Use o Windows. Faça o uso dele, né? Familiarize-se com os atalhos de teclado. Coloque em prática. Lembra que eu falei? Veja, tenha a referência visual. Faça mudanças ali
nas configurações do dia a dia. Nada de fazer coisas extraordinárias, porque, como eu disse, o cargo não é de TI, o cargo é de técnico do Seguro Social. Ele vai trazer ali também possibilidades de usar o gerenciador de tarefas que você já usou, tenho certeza que seu computador já travou e você teve que finalizar uma tarefa. Vá lá e veja, além de finalizar a tarefa, quais são os outros itens que o gerenciador de tarefas traz. Isso é uma característica de estudo do Windows. E eu não disse nada maçante. Eu disse para você o quê? Usar, né? Então, utilize. Depois, no pacote Office, Excel, Word, PowerPoint, na prática. Coloque em prática. Faça o uso deles. Não memorize funções. Utilize. Pratique diariamente, crie documentos, crie planilhas com fórmulas, coloque em prática as fórmulas para você entender como que elas atuam. Isso é uma forma de aprendizado e não de memorização. Não memorize. Sebrasp tem como característica trazer questões contextualizadas, onde ele vai elaborar uma situação, um problema para você analisar e julgar como certo ou errado. Ok? Segurança digital atualizada. Estude os conceitos modernos como a autenticação em 2 etapas. Pô, isso acontece com todos os aplicativos que a gente usa hoje. Dá para ativar no Instagram, no WhatsApp, dá para você ativar, enfim, em diversos outros, até naqueles que você não tem controle sobre ele e já acontece, como é o caso do Gmail. Se você tentar acessar a sua conta de e-mail num dispositivo diferente, ele vai pedir uma segunda autenticação. Isso é autenticação em 2 etapas. Isso evita o quê? Fraudes através do WhatsApp, acessos indevidos. Isso é importante. Acompanhe a digitalização do INSS. Então, mantenha-se informado sobre novidades tecnológicas que o INSS está adotando, né? Especialmente no meu INSS. Utilize o portal gov.br. Muitas questões de prova passaram a adotar, né? Não digo para o técnico do Seguro Nacional, não é isso, mas para outros cargos em outras, vamos dizer assim, esferas, questões relacionadas ao serviço público dentro do portal. Então é interessante você que já tem aí o acesso ao gov.br, comece a utilizar, né, de maneira em que você conheça quais os serviços que são oferecidos. Quais os recursos gratuitos ali que a gente tem para você se preparar. A inteligência artificial é um recurso gratuito. Como assim? Claro. Isso é um recurso gratuito. Então, isso é uma característica que você precisa, ali no caso, adotar com frequência. Com a inteligência artificial, você pode, ali no caso, aprimorar ainda mais os seus estudos. Claro, é necessário que você tenha uma base sólida para estudar e aí sim você utilizar a inteligência artificial para fazer com que esse estudo seja complementado. Então, plataformas de cursos online vão trazer para você o quê? A possibilidade de você absorver o conteúdo de uma maneira mais precisa e, claro, com uma absorção mais robusta sobre o que é cobrado na prova. Então eu coloquei, aproveite cursos especializados em informática para concursos como o quê? O Aprova Concursos, né? Lá, os módulos são oferecidos de maneira estratégica para o seu entendimento e melhor absorção do conteúdo. Então aqui no Aprova, eu tenho certeza que você estudando, primeiro que você vai ter a mim como professor, então já vai te dar um norte sobre o que você precisa realmente estudar sobre cada assunto, e a inteligência artificial vai fazer com que você complemente esse assunto. Através de que maneira? Através de questões. Então eu coloquei aqui, ó, simulados específicos
Realize simulados direcionados para informática em concursos da INSS e outras bancas públicas. Pratique o formato Sebrasp de questões certo e errado para desenvolver raciocínio rápido e preciso. Onde que a inteligência artificial aí aparece? A inteligência artificial aparece justamente na hora em que você esgota as possibilidades de questões que você já tem. Então, por exemplo, professor, eu já estudei todas as questões recentes de informática do Sebrasp. Ah, é? Que bom! Então, agora você precisa ver as questões que estão presentes sobre informática nas outras bancas, não só no Sebrasp. Por quê? Porque eu quero que você tenha a noção de que se você absorveu o conteúdo, você é capaz de responder em qualquer banca. Percebe? Aí depois que você fizer isso, aí você utiliza a inteligência artificial pedindo para ela criar questões baseadas naquelas que você tem maior dificuldade. E aí ela cria, baseado no formato do Sebrasp. E aí você analisa e aprimora o seu estudo. Então, isso é uma maneira de você ter um recurso gratuito da preparação, criando possibilidades de melhorar ainda mais o seu estudo. Não é? Então, essas são características que você tem ali. Além das videoaulas que são atualizadas, disponibilizadas gratuitamente no YouTube, que é, você sabe, aquilo que é disponibilizado gratuito não traz 100% ali do que você precisa, mas já é um norte. Né? Então, quer dizer, isso entra com complemento. Não como foco principal. Isso aqui entra como conteúdo. E depois você pode criar uma comunidade para você poder justamente trocar o quê? Experiências, tirar dúvidas, né? Compartilhar, se você quiser, materiais de estudo que você criou com outros candidatos ali, amigos seus que estejam ali no caso estudando, certo? Então você precisa, na informática, para se preparar bem, você precisa de conteúdo, você precisa pôr em prática e aí você precisa exercitar. É um método que eu adoto aqui nas minhas aulas. Conteúdo, prática e exercício, que é o método CPE. Então, conteúdo. Você tem o conteúdo através aqui do Aprova Concursos. Prática. Vai colocar em prática tudo que você aprendeu. Estudei o Windows, vou praticar o Windows através de questões de prova. Fiz tudo aquilo que eu falei. Fiz as questões do Sebrasp, fiz as questões de outras bancas recentes. Fiz questões baseadas na inteligência artificial nos assuntos que eu encontrei mais dificuldade. Isso é pôr em prática, né? Pôr em prática também envolve ter a referência visual. Ter a referência visual é importante para que você veja o que acontece quando você faz algumas ações ali no computador. Não é estudar com o computador. Estudar com o computador vai te trazer a muleta do computador. Não é isso que eu quero. Eu quero que você estude com o computador quando você tiver dificuldade em entender ali um conceito. Então, um conceito que diz ali, por exemplo, para realizar um backup automático no Windows através de histórico de arquivos. Onde é isso, professor? Siga o passo a passo que está sendo descrito para você poder entender o que é o histórico de arquivos. Percebe? Isso é prática. Tá? E o exercício? O exercício é isso. Criar os simulados, fazer as questões de prova, né? E também criar questões baseadas na inteligência artificial. Eu falei que a prática seriam colocar as questões? Não. As questões estão nos exercícios. A prática é fazer com que você tenha a referência visual. Tá claro? Beleza. Como que você vai se preparar? Faça um estudo estratégico. Separe por blocos. Estude, por exemplo, Windows, aí questões de Windows.
Word, questões de Word. Excel, questões de Excel. E assim sucessivamente. Não estude tudo para depois fazer o simulado. Não. Estude por blocos. Faça isso, que eu tenho certeza que você vai, ali no caso, encontrar resultados satisfatórios depois que você quiser fazer um simulado com todas as questões. Outra coisa. Use o edital de 2022 como fundamento, não como base total. Espere a prova do CNU de 2025 para você ver tendências. Uma prova de analista, veja o que foi cobrado. Através dessas tendências, você vai ter ali uma noção sobre o que pode aparecer na prova de vocês, certo? Se antecipe, não espere o edital para começar a estudar. Estude antes. Isso garante que você tenha vantagem em relação a quem ainda não começou a estudar, ok? Tenho certeza que fazendo isso, nós vamos juntos à aprovação aí no concurso do INSS 2025. Então, inicie agora os seus estudos com calma e dedicação, que eu tenho certeza que você vai ali, sim, ter a sua vaga alcançada. Ok? Beleza, meus queridos? Então, olha só. Aqui no Aprova, você tem total conteúdo para trazer para você segurança sobre o que você precisa aprender para essa prova. Fechou? Eu fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!